Jesus salva. O que ele está construindo ali? Que diabos ele está construindo ali? A Enron levou 16 anos para ir de cerca de 10 bilhões em ativos a 65 bilhões em ativos. E 24 dias para ir à falência. Que diabos ele está construindo? Essa empresa quebrou tão rápido e tão completamente, ela faliu em questão de semanas. E isso imediatamente assumiu proporções de um escândalo gigantesco. Ele está escondendo algo de nós. O erro fatal na Enron, se tivermos que apontar foi o orgulho. Mas também houve arrogância, intolerância, ganância. Muitos deles ficaram cegos pelo dinheiro e nem perceberam que estava afundando suas vidas. Temos o direito de saber. Ficaram cada vez mais gananciosos. Estavam fadados a cair daquele despenhadeiro a 150 km por hora. É incrível que tenham se safado por tanto tempo. Na verdade, a Aeron era um castelo de cartas. O que não sabíamos é que aquele castelo de cartas tinha sido construído sobre uma piscina de gasolina. Tudo virou uma cortina de fumaça e espelhos. Está aberta a sessão. Este é o maior caso de falência corporativa dos Estados Unidos. A questão aqui é o que aconteceu, quem foram os responsáveis pelo fato e como podemos evitar que isso volte a acontecer. Acho que a história da Enron é tão fascinante porque as pessoas a veem como uma história sobre números e, de alguma forma, sobre transações complicadas. Mas, na verdade, é uma história sobre pessoas e é, de fato, uma tragédia humana. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, Numa distribuição Paris Filmes. The strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Os mais espertos da sala. Papa may have, but God bless the child that's got his own. Versão brasileira, Clone. Hoje, às 2h23 da manhã, a polícia de Sugarland encontrou John C. Baxter dentro do seu veículo com ferimento de bala na cabeça. Parece que um bilhete de suicídio foi encontrado. Senhor, pode nos dizer se esta morte está ligada à falência da Aeron? Sabemos que ele era funcionário da Aeron, mas não há outras indicações do motivo além do bilhete de suicídio. Sr. Skilling, permita-me tocar num assunto delicado, é claro. O suicídio de Cliff Baxter. E o senhor mencionou que ele era seu melhor amigo em seu depoimento. Antes dele morrer, o senhor conversou com ele? Sim. E algum assunto relacionado com a Enron? Sim. Todos que conheciam Cliff, no final, sabiam que ele estava muito abalado com o que havia acontecido. O Cliff foi à minha casa e disse: estão nos difamando. Isso nunca será esquecido. Mas o senhor não acredita nisso? Não acredito no quê? Não acredita que a mídia e tudo mais, ao se referirem ao Cliff Baxter ou ao senhor ou a outro diretor da empresa, denigrem seu nome? Não acha que isso seja correto? É isso que está dizendo aqui hoje? Eu não acredito. Eu não fiz nada que não fosse no interesse, em todo o tempo que trabalhei na Enron, no interesse dos acionistas da empresa. Em última análise, quem foi responsável pela queda da Enron?
Apenas alguns anos atrás, a Enron era a 7ª maior corporação do país, avaliada em quase 70 bilhões de dólares. Muitos viam a empresa como um novo modelo empresarial. Este pregão era ocupado pelos melhores e mais brilhantes traders do país, traçando o futuro da energia e eletricidade. E, acima deles, cada qual com sua própria escadaria, Ken Lay e Jeff Skilling tinham os seus pomposos escritórios. Eram considerados os mais espertos da sala, capitães de um navio poderoso demais para afundar. No Titanic, o capitão afundou com o navio. Na Enron, me parece que... Primeiro, o capitão deu a si próprio e a seus amigos um bônus. Depois desceu ao mar com seus amigos em seu barco salva-vidas, virou-se e disse: "A propósito, tudo ficará bem." Como Skilling, Ken Lay também alegou não ter feito nada de errado. Podemos falar rapidamente com o senhor? Somos da CNN. Na verdade, agora não, obrigado. Além da questão financeira, muitos suspeitaram de conspiração política. A Enron tinha dado a maior contribuição corporativa à primeira campanha presidencial de George W. Bush. Não é uma questão política, é uma questão empresarial. A Enron fez muitas contribuições para muita gente aqui em Washington. E se vieram em busca de ajuda, não a encontraram. Dizer que não houve ajuda seria... Como dizer, eu não tive nenhuma relação política com aquele homem, o Sr. Lay. E o fato do presidente Bush ter se referido a Ken Lay de Kenny Boy? É como eu chamo meu marido. E ele ouviu. Então não foi uma ideia do presidente? Claro que não. Segundo os relatórios públicos, seu marido recebeu cerca de 300 milhões de dólares de remuneração e bônus da Enron nos últimos 4 anos. O que aconteceu com esse dinheiro? Foi gasto. Foi gasto. Não sobrou nada. São evidências destruídas que pegamos da empresa. Logo descobrimos que alguns dos funcionários haviam vendido $1 bilhão de suas ações em meses anteriores. O senhor converteu ações no valor de 66 milhões de dólares? Eu não sei, eu não tenho. Ficaria surpreso se isso tiver acontecido? Não, eu não ficaria surpreso. O senhor Feston só obteve 30 milhões com as ações da Enron, mas depois faturou mais de 30 milhões em negociatas ilícitas. Eu acho que houve um sentimento imediato de revolta contra Lay, Skilling e Feston. Quando as pessoas perceberam o quanto eles haviam lucrado e quão artificial havia sido a situação daquela empresa. Enron, resposta. A destruição de documentos gerou mais perguntas. Que respostas se perderam com os documentos destruídos? 20 mil funcionários perderam seus empregos. 2 bilhões de dólares em aposentadorias e fundos de pensões desapareceram. A Enron era apenas uma obra de alguns vilões ou a sombra negra do sonho americano? Lay foi trabalhar na Enron vindo de uma origem muito humilde. Meu pai era um pastor batista e foi ordenado pastor quando eu era bem pequeno. Eu tinha 2 ou 3 anos. Ken Lay era filho de um pregador batista de uma família pobre durante toda a sua infância. E ele trabalhou em muitos empregos quando criança e, claramente, ele acreditava que as coisas podiam melhorar. Ele queria que as coisas melhorassem. Era muito ambicioso e queria fazer fortuna. Ele contou uma história mais tarde que, certa vez, sentado num trator, ele sonhou com o mundo dos negócios e como as coisas podiam ser diferentes para ele e para sua família. Lay tinha um PhD em economia e desde cedo tornou-se um apóstolo da desregulamentação. Ele era vanguarda nesse assunto. Ele acreditava que os mercados de energia deviam ser desregulamentados, e, em particular, a indústria do gás natural, que estava sufocada por regulamentação. E ele colocou pressão em Washington para que isso fosse mudado. Em Washington, Lay tornou-se parte de uma nova cruzada para liberar os empresários das normas e regulamentações do governo. O governo não é a solução para nossos problemas. O governo é o problema. As sociedades que alcançaram o progresso econômico global mais espetacular num prazo mais curto não são as mais controladas, nem necessariamente as maiores em tamanho, ou as mais ricas em recursos naturais. Não. O que as une de verdade é o desejo de acreditar na magia do mercado. That old black man
magic has me in its spell. O mágico poder da desregulamentação levou Ken Lay a fundar a Enron em 1985. Pela fusão de vastas redes de gasodutos, Lay pensou que a Enron poderia se aproveitar da decisão do governo de permitir que o preço do gás flutuasse com as correntes do mercado. Ken Lay via a desregulamentação do ponto sob o prisma de todo o dinheiro que ele acreditava que podia ganhar. E Ken Lay não estava só. 2 texanos do mercado do petróleo compartilhavam suas ideias sobre como tirar o governo do setor da energia. Eles se entendiam muito bem. Era uma cortesia profissional entre cascavéis. Lay era mais próximo do pai, mas enquanto foi governador do Texas, George W. Bush fazia ligações telefônicas frequentes para Ken Lay. Isso não teve precedentes. Essa foi de longe a mais importante relação entre uma família presidencial e uma única corporação nos Estados Unidos da América. Quando Rich Kinder, um dos executivos da Enron, deixou a empresa, Lay organizou uma homenagem em vídeo. Rich, pediram para que eu pensasse em algo que pudesse dizer sobre sua saída da Enron. E quero dizer, não deixe o Texas. Rich, você foi fantástico para a família Bush. Eu acho que ninguém se esforçou mais do que você para apoiar o George. E é claro, nesta fase da minha vida, da Bárbara também. É isso que importa, a família, os amigos. Nessa época, George Bush Sr. já havia ajudado a garantir bilhões em subsídios do governo para a Enron Internacional e ajudou a promover Lay como embaixador da desregulamentação em progresso. A Enron é uma empresa que trata todo mundo com total integridade. Queremos que as pessoas negociem com a Enron certas de que tudo foi feito da maneira mais íntegra e honesta possível. Ele sempre se considerou um baluarte da moral. Mas houve um episódio anterior que lançou dúvidas se ele era mesmo honesto. Foi o escândalo do petróleo da Enron, o escândalo Valhalla. Quando o senhor trabalhava na Arthur Andersen, o senhor esteve envolvido na investigação de uma empresa chamada Enron. Sim, Steve. A investigação da empresa de 1997 envolvia a apropriação indevida de fundos por 2 traders? Em 1987, 2 traders fizeram apostas para a Enron sobre a variação do preço do petróleo. Investir no mercado do petróleo é sempre um jogo. Às vezes se ganha, às vezes se perde. Mas a Enron Oil sempre parecia ganhar, para a alegria de Ken Lay. Eu tentei explicar para Ken Lay que esse mercado é tremendamente arriscado. Você pode perder 10 vezes o investimento inicial. O trader veterano Mike McElroy ficou desconfiado dos lucros contínuos da Enron Oil nesse setor. Eles tinham lucros no setor do petróleo que ninguém conseguia entender e, na verdade, muitos questionavam o fato de estarem ganhando tanto dinheiro. Então, algo estranho estava acontecendo. Algo estranho estava acontecendo. A primeira dica veio de uma denúncia anônima contra o presidente da companhia, Louis Borgett. Borgett havia transferido cerca de 3 milhões de dólares de fundos corporativos em uma conta pessoal dele. Havia contas offshore, livros fraudados e uma trilha que ia de um contador da empresa, Tom Mastroeni, a um misterioso especulador libanês que ninguém conhecia, M.I.S. Que nome o senhor achava que era? Meu traseiro, entende? E eles se achavam muito espertos e estavam fazendo um joguinho. Borgett e Mastroeni foram chamados a prestar contas. Primeiro apresentaram registros bancários falsificados da Enron. Depois admitiram terem desviado lucros da empresa para contas particulares. A diretoria investigou o fato e auditores também foram chamados para analisar tudo. Numa reunião de diretoria, os auditores disseram à lei que Borgett e seus traders estavam manipulando receitas, destruindo registros diários das operações e provavelmente operando bem além de seus limites. No dia seguinte, descobrimos que a decisão de Lay tinha sido de basicamente não alterar nada em relação à operação. E o motivo que ele deu foi que essa era a única parte de toda a empresa que estava dando lucro e ele não podia matar a galinha dos ovos de ouro. Os traders não foram despedidos nem punidos. Em vez disso, a Enron enviou um telex a Borgett. Por favor, continuem ganhando milhões para nós. Em vez de reduzir o risco da Enron, Lay incentivou seus traders a arriscar mais. Mas aí, a sorte deles mudou.
2 meses depois, recebi um telefonema desesperado. 90 milhões de dólares haviam sido sacados nos 5 dias anteriores. O que podíamos fazer era tentar descobrir o que estava acontecendo por lá. McElroy pegou o próximo voo para Nova York. Ele sabia que Mastroeni mantinha outros livros e faria o que fosse preciso para analisá-los. Eu basicamente me sentei com o Tom e disse a ele que 2 coisas poderiam acontecer. Ou um dos parceiros do Borghetti nesse conluio era um traficante de armas alemão e ia matá-lo, ou eu o faria. Eu disse, vou atrás de você, onde quer que você vá. No dia seguinte, Mastroeni apareceu com os livros verdadeiros. Os traders haviam utilizado todas as reservas da Enron. Agindo rápido, McElroy bloqueou o mercado e conseguiu salvar a companhia. Depois de Valhalla, Ken Lay afirmou que ficara chocado que os traders haviam operado tão imprudentemente, mas Ken Lay sempre esteve ciente de todos os riscos assumidos. Ele tinha visto os relatórios que alertavam sobre o comportamento dos traders. Desde a queda da Enron, Ken Lay afirma não poder ser responsabilizado pelo que desconhecia. Ele havia dito mesmo sobre Valhalla. O senhor acredita que ele não sabia? Só posso falar sobre um caso. Posso falar sobre Valhalla porque Ken Lay sabia de tudo. Eu mesmo havia falado com ele. Os auditores disseram claramente ao Sr. Ken Lay que os 2 traders deveriam ser despedidos. Lay leu o relatório, analisou o fluxo da empresa, calculou quanto os 2 executivos corruptos haviam faturado e se os despedisse o que ele perderia. A minha conclusão é que esse sujeito prefere colocar o lucro na frente dos escrúpulos, ao invés de combater a desonestidade diante de seus olhos. Mastroeni recebeu uma pena suspensa. Borghetti foi condenado por fraude e passou 1 ano na prisão. Com seu executivo mais habilidoso agora atrás das grades, Ken Lay tinha um problema. Quem ele acharia para ganhar dinheiro para a Enron? Todos os anos, todos os dias, as semanas, temos que ter novas ideias. Um homem com uma grande ideia. I'm going straight to the top. Whoa. Ken Lay viu Jeff Skilling como o homem que tinha resposta de como o futuro do setor de gás natural deveria ser. Ken Lay também se considerava um visionário e ele gostava de pessoas que ele também considerava como visionárias. Gostava de pessoas com grandes ideias e Jeff Skilling era essa pessoa. A melhor e única ideia de Jeff Skilling era achar um novo meio de transportar energia. Em vez de se limitar ao fluxo físico dos gasodutos, a Enron seria uma espécie de bolsa de valores para o gás natural. Era uma ideia inovadora e mágica, transformar a energia em instrumentos financeiros que podiam ser negociados como títulos e ações. Essa era uma boa ideia. Em 1992, usando essa boa ideia, passamos a ser o maior negociante de gás natural da América do Norte. Jeff era um profeta. Ele disse, há um mundo novo lá fora. Esqueçam essa história de gasodutos fixos na Terra, gás entrando e gás saindo. Nós podemos recriar toda essa indústria. Amanda Martin, uma advogada da Vinson & Elkins, foi uma das primeiras executivas contratadas por Jeff Skilling e se tornou parte de seu círculo íntimo. A euforia era enorme. Não pode imaginar como estávamos orgulhosos de fazer parte daquilo. E, é claro, tínhamos um líder que nos incutia um sentimento de confiança e dizia que se fôssemos espertos, qualquer coisa seria possível. E, basicamente, nós começamos a ganhar dinheiro. E isso, por si só, foi uma reafirmação de que poderia ser grande. Skilling viu a oportunidade de construir uma nova empresa e começar o negócio do zero. Mas ele tinha uma condição específica que tinha que ser aceita antes dele entrar para a Enron. Era poder usar um método de contabilidade denominado marcação a mercado. Arthur Anderson assinou e a SEC aprovou. Eu entrei e perguntei o que está acontecendo. E Cozy e todos os outros estavam eufóricos, trouxeram champanhe e tínhamos conseguido aprovação para a marcação a mercado. E eu sempre penso em quão nítida a minha memória é daquele acontecimento. E aquele foi o início de um dos grandes motivos da queda da Enron. A marcação a mercado permitia à Enron registrar lucros futuros potenciais no dia em que o negócio era fechado. Independente de quanto dinheiro acabasse entrando para o mundo externo, o lucro da Enron seria aquilo que a Enron dissesse que fosse. Muito sugestivo. E muito... havia margem para
Manipulação. E eles afirmavam que venderiam energia de uma específica usina daqui a 10 anos por X dólares por quilowatt. E não havia como provar que eles poderiam fazê-lo. Oi. Olá, Reg, como vai? Finalmente. Prazer em vê-la. O prazer é meu, Todd. Sentem-se. Trabalhamos muito nisso e levantamos todos os dados. Veja o que conseguimos. Produção, fizemos 20 milhões no ano passado. Acho que faremos 120 milhões de dólares este ano. Compra e venda foram 10 milhões no ano passado. Acho que faremos a 64 este ano. Esta é a chave. Mudaremos da contabilidade de marcação a mercado para uma coisa que chamo de VFH. Contabilidade de valor futuro hipotético. Puxa! Se fizermos isso, poderemos adicionar $1 zilhão ao balanço final. Nossa, Jeff! Mas isso é fantástico! Jeff, obrigada. Uma apresentação soberba. Você tem futuro, garoto. Provavelmente será presidente da empresa algum Você dia. acha? Claro que sim. Ele realmente acreditava que ter uma ideia era tudo e que, quando se tem uma ideia, você deve conseguir lucrar com ela imediatamente. Caso contrário, outra pessoa poderá lucrar com uma ideia que algum homem brilhante teve no passado. Quando Jeff Skilling se inscreveu na Harvard Business School, um professor perguntou se ele era esperto. Ele respondeu: sou muito esperto. Um de seus livros favoritos era O Gene Egoísta, sobre como a natureza humana é guiada por ganância e competição para a perpetuação de seus genes. Na Enron, Skilling queria instaurar o instinto básico da sobrevivência dos mais fortes. Jeff tinha uma visão muito darwiniana sobre o funcionamento do mundo. Ele era conhecido por dizer no início da Enron que só o dinheiro motivava as pessoas. A visão de Skilling sobre como o mundo funcionava realmente afetava todos os aspectos de como a Enron fazia negócios. Ele instituiu um sistema denominado PRC, que era o Comitê de Análise de Desempenho. As pessoas deveriam ser classificadas de 1 a 5. Cerca de 10% delas tinha que ser um 5. E essas pessoas deveriam ser demitidas. Isso ficou conhecido como classifique e corte. Eu, pessoalmente, estou convencido de que o processo PRC é o processo mais importante que conduzimos como empresa. Nunca ouvi falar de uma empresa bem-sucedida que despedisse 15% de seu pessoal todos os anos, pelo simples fato de que os outros funcionários tinham votado neles. Quando você é avaliado pelo grupo, você recebe uma comunicação direta de Ken e de mim sobre os objetivos da empresa e sobre como você se encaixa nesses objetivos. Era um processo brutal. Um jovem de 25 anos de idade podia ser contratado e avaliado como superior. E, consequentemente, ganhar um bônus de 5 milhões de dólares. Isso não acontece em muitas empresas nos Estados Unidos. Nossa cultura é bem dura, é muito agressiva. Na Enron, ninguém era mais agressivo que os traders. Se a caminho da sala do meu chefe para falar sobre meu bônus, eu tivesse que pisar Eles tinham que ser os melhores e mais perversos traders da cidade. E se você quisesse participar desse negócio, você tinha que fazer negócio com a Enron. Os traders da Enron eram como um grupo de alunos poderosos que nem o diretor ousava desafiar. Eles tinham se transformado na maior fonte geradora de lucros da empresa. Eles pegaram a crença de Skilling em lei no Mercado Livre e a transformaram numa ideologia. Eles a tratavam quase como uma nova religião econômica. A Enron Online mudará o mercado para muitas commodities. Ela está criando um mercado aberto e transparente que substitui o antigo sistema obscuro e cego. É muito simples. Você liga seu computador e está bem ali. É a nossa visão. Estamos tentando mudar o mundo. Enron, pergunte por quê. Acho que Jeff Skilling precisava desesperadamente acreditar que a Enron era um sucesso. Acho que ele se identificava com a Enron. Ele disse uma vez: eu sou a Enron. Outra característica dos funcionários da Enron é que muitos eram ex-nerds, incluindo Jeff Skilling. Ele estava barrigudo, usava óculos, estava perdendo o cabelo. Um dia, Jeff Skilling acordou e decidiu que iria mudar. E ele começou a malhar, perdeu muito peso, e ele conseguiu essa mudança por mera força de vontade e por sua personalidade.
Quando Jeff fez cirurgia nos olhos, todos na Aaron também fizeram. Ninguém quis mais usar óculos. Eu acho que Jeff Skilling é, na verdade, uma figura trágica, no sentido clássico da palavra. Ele é alguém que as pessoas descrevem como definitivamente brilhante, mas ele também é alguém bem diferente do modo como às vezes ele se descreve. Ele diz ser alguém que corre poucos riscos, mas, na verdade, ele é um jogador. Ele perdeu muito dinheiro antes dos 20 anos de idade, fazendo apostas ousadas no mercado. Para o Jeff, arriscar era um fascínio. Ele gostava de riscos, ele falava de viagens que eram tão perigosas que alguém poderia morrer nelas. Ele se arriscava em viagens que organizava para pequenos grupos de amigos e clientes. Um grupo de funcionários da Aaron costumava participar dessas aventuras selvagens. O Andy Festo participava, o Ken Rice participava. Eram viagens lendárias. Todos ficávamos imaginando que inseguranças estranhas eles estavam tentando superar. Mas isso os fazia se sentirem bem como homens. Fizeram uma viagem memorável a Barra, 1.900 quilômetros de terreno bastante inóspito no México. Nessa viagem, houve acidentes feios de moto. Ken Rice estava na viagem e arrebentou o lábio. Levou vários pontos. Alguns quebraram os ossos, um cara capotou um jipe e quase morreu. Essas histórias viraram lenda na Aaron e alimentaram a cultura machista da empresa. Jeff tinha seu jeito de descrever o tipo de pessoa de que gostava. Dizia, gosto de caras agressivos. As pessoas tinham que ter algo de radical. Caras agressivos. Ken Rice era um dos caras agressivos. Era o vendedor do grupo. Muito simpático, divertido, companheiro. Era quem fechava os negócios com as empresas de energia. Por exemplo, o Cliff Baxter, o principal executivo da empresa, era extremamente talentoso para fechar um negócio, mas era maníaco depressivo. Baxter era muito inteligente e muito direto. Ele dizia a Skilling o que estivesse pensando. Era a pessoa mais próxima ao Skilling dentro da empresa. Havia um sujeito chamado Lupai, assistente de Skilling. Ele montou o sistema de trading e comandou o esforço fracassado da Aaron, a Aaron Energy Service, EES. Qual era o negócio da EES sob o seu comando? Ela vendia serviços de energia para empresas usuárias finais. Lupai foi escolhido por Skilling para comandar a EES porque ela era muito importante para a empresa e para Skilling. Ele se referia a Lupai como meu míssil. E Lupai se livrava dos inimigos com incrível habilidade. Se isso significasse deixar corpos no caminho, Skilling não se incomodava com isso. Eu não sinto nada. Lupai era uma figura misteriosa. De certa forma, era o alto executivo invisível. Por um tempo, ele trabalhou no 7º andar. E era uma sala bem grande, toda envidraçada. Você passava por lá e estava vazia a maior parte do tempo. Lupai não se interessava por detalhes. Só duas coisas o motivavam: dinheiro e um fascínio peculiar por strippers. Para Lupai, tudo era uma questão de números. Ele ia no início da noite depois do trabalho e normalmente levava alguns dos traders com ele. Ele gastava bastante dinheiro por lá. Grande parte era debitada na conta da Aaron. Diziam que ele levava strippers no pregão. Quase todos sabiam dessa história, que é a seguinte. Como ele era um sujeito delicado, de fala mansa e uma pessoa meio diferente, talvez as strippers nem acreditassem que ele era um alto executivo. Então, ele as levava à sua sala, e eu acho que elas faziam um show para ele lá mesmo. Uma noite estavam na boate e um cara disse: Lu, nós somos solteiros. Para nós não é problema, mas como a sua esposa não sente o perfume das strippers? Ele disse: eu tenho um segredo. Eu paro num posto de gasolina no caminho de casa e derramo um pouco de gasolina em mim para disfarçar o perfume. Aí outro cara perguntou: Lu, e a sua esposa não acha que você está transando com a frentista? Conhecendo bem Lupai, todos ficaram em silêncio, assustados. Sabiam que não deviam brincar com ele. 2 dias depois, o cara da piada, segundo conto na Aaron,
foi despachado para Calgary, no Canadá. Lupai perdeu todo o interesse em comandar a AES assim que os números ficaram bem altos. Meus ganhos foram de cerca de 20 milhões de dólares. Não sei se é o número preciso, mas algo em torno de 20 milhões. Ele saiu da Aeron com mais dinheiro do que qualquer outro, 250 milhões. Ele vendeu todas as ações da Aeron, depois que se divorciou de sua esposa para se casar com a namorada stripper com quem tinha tido um filho. Sua saída da Arrow foi tão misteriosa quanto a sua presença lá. De repente, um dia, todos ficamos sabendo que o Lupai não era mais o diretor da AES. Embora Lupai tenha saído da Enron com 250 milhões de dólares, os departamentos que ele deixou para trás perderam um total de quase 1 bilhão. Mas a Enron conseguiu ocultar o fato. Lupai tornou-se o segundo maior proprietário de terras no Colorado. Eram os números. Era sempre uma questão de números e, sabe, para mim, a verdadeira mitologia é a mitologia do colégio. Se você quer ser o cara mais popular em Wall Street, fará o que tiver que fazer para se manter lá. E Jeff compreendia essas regras melhor do que qualquer um. Ame-me, ame-me. Os americanos faturam muito dinheiro com ações. O mercado de ações teve altas quase recordes ontem. O mercado de ações continuou a subir na quinta-feira. O Dow Jones subiu quase 61 pontos. Mesmo as pessoas com pouca renda disponível, de repente começaram a investir em ações. Era impossível errar, porque os preços das ações só subiam. Outro dia, outro recorde. As ações da internet de tecnologia dispararam. Chegou a fechar a 7.895,81 pontos, o nível mais alto já atingido. Foi a época em que tivemos as maiores altas da Bolsa na história do mundo. E Ken Lay estava lá, como líder de torcida. Nossas ações vão muito bem. Há uma grande chance de vermos o preço dobrar de 1 ano a 18 meses. A Enron montou uma campanha para conquistar os corações e as mentes dos analistas de ações. As ações de gás natural incluem a Enron. Nunca ficamos satisfeitos e não quero que fiquemos satisfeitos com o preço das ações. Elas podem sempre aumentar. A Enron obteve uma alta de 30% no lucro do segundo trimestre, com a expansão das vendas pela internet impulsionando o setor de energia. Jogava-se o jogo de forma bem estabelecida na Wall Street em toda a década de 90. Se a companhia atingisse ou excedesse as projeções dos analistas para os ganhos trimestrais, as ações subiam. Esse jogo chamava-se inflar e despejar. Altos executivos empurravam o preço das ações para cima e depois exerciam suas opções multimilionárias. Os funcionários da Enron eram pagos em grande parte com ações. Todos tinham muito interesse em ver os preços subindo. E tudo era claramente impulsionado pelos lucros a cada trimestre. Eles tinham muita consciência disso, o Skilling e todos os outros da empresa. Os preços eram fixados no elevador. Nós éramos cercados pela saúde da empresa. Como estava o preço das ações? Era isso que consumia a gente. Essa empresa era focada no preço de suas ações e focada numa enorme campanha de relações públicas para convencer a comunidade de investidores de que eles eram novos, diferentes, inovadores, quase de arautos de uma nova era de corporativismo. Nós encorajamos nossos funcionários a tentar coisas novas, experimentar, ousar. Começamos por atrair o tipo de pessoa que é mais confortável num ambiente de mudança. Você sabe que se trabalhar para a Enron, verá ideias inovadoras, verá os mercados mais novos se abrindo. Enron Online, uma história realmente fabulosa. Eles eram tão bons atores que convenceram toda a América corporativa de que eram mais inteligentes do que qualquer um. Alan, com nosso sincero agradecimento e admiração, é nosso prazer, de fato nossa honra, entregar-lhe o prêmio Enron por serviço público diferenciado. O mercador de energia. Eles continuaram vendendo a empresa como um lugar muito estável, onde era de se esperar que os lucros aumentassem de 10% a 15% ao ano. Na verdade, para chegar àqueles números, a Enron tinha todo tipo de método questionável, assumindo enormes riscos. Gostamos de risco, porque
porque se ganha dinheiro assumindo riscos. Todos imaginavam que a Enron decolava. Mas, na verdade, os lucros não estavam subindo, estavam indo na direção oposta. A Enron tinha vastas operações de gás natural em todo o mundo. Elas haviam custado bilhões para serem construídas e a maioria ia muito mal. Mas em outros lugares do mundo, na Índia, um grande trimestre e um grande ano na Índia. A fase 1 em Deb Hall está em operação, gerando energia. A fase 2 foi financiada e está em construção. Minha experiência mostrava que havia certos lugares dos quais você deveria se manter afastado. Um desses lugares era a Índia. Eles construíram uma usina elétrica na Índia. Ninguém mais teria feito isso naquela época. Todos tinham pavor de investir na Índia. Mas a Enron investiu pesado. Mas a Enron falhou ao não perceber o básico. A Índia não tinha como pagar pela energia que a usina da Enron produzia. Hoje, Deb Hall é uma ruína. Apesar de ter perdido $1 bilhão no projeto, a Enron pagou milhões de dólares em bônus para seus executivos, baseados em lucros imaginários que nunca se concretizaram. De onde viria o dinheiro para isso? Obviamente, a pressão era enorme. Você tinha que encontrar a próxima grande ideia que resolveria tudo. O fracasso não era uma opção. Uma grande onda de aquisições no mundo corporativo, a maior delas, a Enron anunciou a compra da Portland General. A fusão com a PGE colocou a Enron na indústria da eletricidade e a posição da Portland General na costa oeste deu a Enron acesso ao mercado recém-desregulamentado da Califórnia. Acreditamos que a fusão nos coloca de modo ímpar na posição de nos tornarmos os maiores fornecedores de eletricidade e gás natural a nível nacional, no atacado e no varejo. O que causou tudo isso foi a desregulamentação. Disseram que não iríamos sobreviver a menos que uníssemos forças. Enron, eu nunca tinha ouvido falar deles e de repente iam nos comprar. Apareceram e quando compraram a PGE, as ações viraram Enron. Cada uma delas foi carimbada. Olhei à minha volta e todos que estavam comprando ações da Enron estavam dobrando seu capital e todo esse tempo investi o máximo que pude da minha aposentadoria e da minha poupança. A Portland General, de novo, boa receita e fluxo de caixa. É o que chamam em Wall Street de uma história confia em mim. Antigos funcionários dos gasodutos mantinham há décadas todo o seu dinheiro na empresa porque pensavam que era uma tradição e um investimento seguro, como sempre tinha sido. E, na verdade, não era isso. É uma boa ideia investir toda a nossa aposentadoria em ações da Enron, com certeza. Vocês não concordam? Amor à venda. Uma das coisas que me fascinava era que quase todos os analistas da Wall Street que cobriam a Enron aconselhavam fortemente a compra das ações da empresa. Porque os analistas não percebiam os artifícios da empresa. Confiávamos na informação que estava disponível na época. Eu confiava na integridade dos balanços financeiros certificados da empresa e também nas informações da diretoria. E nós fomos completamente honestos. Jeff Skilling foi o elemento crítico na criação da ilusão da Enron. Toda vez que fazíamos aos analistas alguma pergunta sobre a venda das ações e eles conseguiam responder, diziam: eu vou ligar para o Jeff. Vou conversar com o Jeff. E ao conversarem com o Jeff, os analistas não estavam analisando nada. Estavam dispostos a acreditar em qualquer coisa que a Enron lhes dissesse. A maioria dos analistas no momento tem um preço-alvo para nós de $100 a $115 por ação. Qualquer analista que não comprasse a história da empresa se tornava um inimigo da Enron. O alto executivo da Enron, Andy Fastow, estava de olho em John Olson, um dos únicos analistas céticos quanto à história da Enron. A Enron adorava fortes recomendações de compra. A Merrill foi informada por Fastow que ou eles empregassem alguém que nos desse uma forte recomendação de compra e nos adorasse ao mesmo tempo, ou nós não faremos mais negócio com vocês. Eu sabia que meus dias estavam contados. Isso foi um abuso. A Merrill Lynch despediu John Olson logo depois que Fastow os premiou com 2 operações de investment banking no valor de $50 milhões. Os analistas normalmente recebiam grandes bônus dos departamentos de investment banking para trazer operações de investment banking e uma vez que isso acontecia, nunca se ouvia uma palavra de crítica.
Enquanto as ações da Enron subiam, seus negócios continuavam perdendo dinheiro. Vendo a grande alta nas ações do setor da informática, Skilling decidiu levar a Enron ao cyberespaço. Agora estamos em processo de verificação se podemos criar um mercado de largura de banda. A Enron está usando seu conhecimento no comércio de gás para negociar outras formas de energia e até espaço na supervia expressa de informação denominada largura de banda. Kim Rice trabalhou 20 anos na Enron. A Enron encontrou um novo modo de se manter à frente. Entre 7 da noite e 7 da manhã pagamos por largura de banda e não usamos. Por quê? Por quê? Uma das nossas estratégias é sempre perguntar por quê. Por que algo é feito de um jeito e por que não é feito de outro jeito. É o nosso mercado. Por que não podemos vender largura de banda para outras empresas? Transformá-la em commodity, como barriga de porco. A Enron criou o mercado de compra e venda de largura de banda como um commodity. Por quê? Pergunte, por quê? Na semana passada, a Enron cativou Wall Street com sua ousada entrada na banda larga, aliando-se a Blockbuster para fazer delivery de filmes. Era como participar de uma reunião de um culto religioso. As pessoas começavam a pular de suas cadeiras com seus celulares e seus aparelhos BlackBerry, correndo para os corredores para falar com seus chefes. Um analista resumiu sua recomendação aos investidores em uma palavra: uau! As ações da Enron subiram 34% em 2 dias. E dá para ver pela resposta do mercado de ações que eles gostam da estratégia. Ela faz sentido. Anunciaram que tinham desenvolvido a tecnologia e que seria testada no mercado no final do ano. E a tecnologia funciona. A qualidade é excelente e os clientes aprovam, então progredimos muito. A verdade é que a Enron estava lutando com a tecnologia de vídeo sob demanda. A tecnologia não funcionou e a aliança com a Blockbuster logo fracassou. Mas com a magia da marcação a mercado, a Enron usou as projeções futuras para registrar 53 milhões em receitas de um negócio que não gerou 1 centavo. No final de 2000, a Enron estava esgotando suas tentativas de tentar fazer o negócio da banda larga parecer lucrativo. Haviam tentado todos os truques que conheciam para criar a ilusão de um negócio que não existia, e as pessoas que trabalhavam lá ficavam cada vez mais desesperadas. Os executivos começaram a vender suas ações. Até a queda da Enron, Ken Rice havia vendido 53 milhões. Ken Lay tinha vendido 300 milhões. Cliff Buster, 35 milhões. Jeff Skilling, 200 milhões. Conforme a fraude se perpetua, todas as diversas mentiras e artifícios começam a convencer o próprio dono do circo, se me permite, dessa realidade bizarra. Na verdade, a fraude vira a realidade. A ilusão é a realidade. Enquanto você conseguir manter a ilusão, não existe fraude alguma. Nós criamos um mercado para o clima. Então... Quando a Enron anunciou seu mais novo plano de negociar o clima, as pessoas se questionaram se isso era boa ciência ou ficção científica. E os homens do tempo são punidos se a previsão estiver errada? E se eles predissessem errado? Eu não sei, tem alguma marca de chicote nas suas costas? Bem, foi uma infelicidade, era uma boa ideia. Conforme o tempo passava, era difícil para o Jeff admitir que as coisas davam errado. Mas eu tenho que acreditar que quando ele ia dormir à noite, ele sabia o que ia acontecer. Eu compraria o Titanic quando se tem um capitão que diz mantenha a velocidade máxima e se bate em alguns icebergs. E mesmo assim, eles mantêm a velocidade máxima. O capitão do navio Aaron ignorou todos os sinais de alerta e houve muitos deles. E quem era o capitão do navio? Kenneth Lay. O imperador está sem roupa. Foi um dos dias mais sangrentos da história da Wall Street. As ações despencaram 30%. A venda agressiva de ações no mercado de informática na sexta-feira... É, de fato, um grande sinal de alerta. Milhões de investidores nervosos depois da grande queda de sexta-feira. A Enron era especialmente um grande negócio no final do ano 2000, porque naquela época a maioria das empresas de internet já tinham começado a cair e todos na Wall Street estavam esperando a próxima grande oportunidade. E de repente eles tinham a Enron, que parecia ser uma empresa brilhante com uma nova economia. Suas ações subiram 90% no ano 2000 e tinham subido mais de 50% no ano anterior. Era a ação da vez em Wall Street, uma daquelas empresas que aparentemente não podem dar errado.
Nós éramos os preconizadores de uma nova economia. Nós tínhamos uma cultura que colocava muita ênfase em nos lembrar de como éramos bons. E conforme essa cultura emergiu, fomos para a revista Fortune nos lembrar de que éramos a empresa mais inovadora dos Estados Unidos. E então realmente começamos a nos sentir bem com nós mesmos. Vocês conseguiram de novo. A Enron recentemente foi escolhida mais uma vez pelo 6º ano consecutivo na pesquisa sobre a empresa mais admirada da revista Fortune como a empresa mais inovadora dos Estados Unidos. Foi merecido, foi merecido. O discurso ainda soava bem, mas um investidor viu algo nos números da Enron que os analistas de ações não haviam percebido. De modo geral, os analistas admitiram para nós que era uma caixa negra e que tínhamos que acreditar. Quem sabe de onde vem o dinheiro? Ele aparece, tudo que sabemos é que os números são sempre bons. E eu continuava dizendo, bom, essa não é a questão. Se a caixa preta estiver lá para nos enganar, os números sempre serão bons até não serem mais. Não sou repórter de rua, portanto não teria nenhum motivo para investigar a Enron. Mas o Jim Chanos mencionou para mim que eu deveria dar uma olhada melhor nos balanços da Enron. E não estava claro pelos balanços da Enron que havia uma fraude ali. Mas estava claro que tinha alguma coisa errada. Em março de 2001, Bethany McLean, uma repórter da revista Fortune, levantou questões sobre a condição financeira da Enron. Ela fez uma pergunta muito simples em seu artigo, que ninguém conseguia responder. Como exatamente a Enron ganhava dinheiro? O senhor ficou bravo com ela, não ficou? Eu me lembro muito bem da conversa telefônica que tive com a repórter da Fortune. Ela me ligou e começou a fazer umas perguntas muito específicas sobre o modo como contabilizávamos as coisas. Eu não sou contador e não pude responder às perguntas. Ele ficou realmente muito bravo. Ele disse que as pessoas que faziam perguntas como essa estavam apenas tentando denegrir a imagem da empresa e que eu não era ética porque eu não tinha feito minha lição de casa. E se eu tivesse feito, eu entenderia como as minhas perguntas eram sem fundamento. Sr. Skilling, me parece que o senhor estava tentando intimidar alguém que estava fazendo perguntas bem básicas sobre a Enron. Eu disse a ela, eu só tenho 6 minutos antes de entrar numa reunião e não posso te dar detalhes, eu não sou contador. E ela disse, muito bem, então vamos escrever o artigo de toda forma. E eu disse, se fizer isso, eu pessoalmente acho isso antiético. E no dia seguinte, nosso diretor financeiro e de contabilidade foram a Nova York às custas da empresa para conversarem, não com os editores, mas com a própria repórter da história, para ajudá-la a elucidar as questões que ela estava levantando. E no dia seguinte, nos sentamos numa sala de conferência pequena, escura e sem janelas por umas 3 horas, discutindo vários aspectos da empresa. E eu nunca vou me esquecer quando a entrevista terminou e os outros 2 executivos tinham juntado suas coisas e saído da sala. O Andy Feston se virou, olhou para mim, meu editor, e falou, não me importa o que escrevem, só não prejudiquem minha imagem. E Festool tinha bons motivos para não querer sua imagem prejudicada. Havia umas sociedades geridas por Andy Feston que estavam fazendo negócios com a Enron, e elas constavam dos balanços da empresa, mas eu não as mencionei na história que escrevi porque pensei, ora, os contadores e os diretores disseram que estava tudo certo, então eu seria louca de pensar que poderia haver algo errado ali. A história que escrevi era bem simples. O título era A Enron está cara demais, mas no fim eu não pude provar que havia algo além de ações superavaliadas e provavelmente eu era ingênua demais para suspeitar que havia qualquer coisa além disso. O artigo dela foi crítico? Sim, foi. O artigo da revista Fortune, que tinha como título As ações da Enron estão superavaliadas, a ideia do artigo era que a Enron era algum tipo de caixa preta. O que, me desculpem, é verdade. Simplesmente é difícil para nós mostrar às pessoas as especificidades de como o dinheiro circula, particularmente no setor atacadista. O único motivo pelo qual esta análise foi feita pela revista Fortune foi porque a Business Week publicou um artigo favorável sobre Enron na semana anterior. E há essa competição por notícia que as revistas de negócios têm, onde uma diz algo positivo e a outra tem que encontrar algo negativo. Então eu acho que esse foi o motivo do artigo. E também eu acho que a crítica é meio ridícula. Quando a Bethany McLean, do Fortune, começou a analisar os balanços, ela escreveu um artigo maravilhoso que dizia: deem uma olhada nos balanços do 1º, 2º, 3º e 4º trimestres. E no fim do ano. Na verdade, ela não acreditou na Enron, porque os balanços não faziam sentido. Mas você tem que ser corajoso para dizer que o imperador está sem roupa. E esse imperador era bem poderoso. Esta manhã nós vamos revelar uma nova visão corporativa. Muito bem, prontos? 1, 2, 3.
Que tal? É muito difícil dizer quando a Aeron cruzou a linha para a fraude descarada. Mas não há dúvida sobre quem foi o cara que os levou nessa direção. Era um protegido do Jeff Skilling chamado Andy Festool. O aprendiz de feiticeiro. Andy Festool era o diretor financeiro da Enron. Seu trabalho era encobrir o fato que a Enron estava se transformando numa terra da fantasia financeira. A Enron estava essencialmente perdendo dinheiro vivo ano após ano. E, no entanto, continuava reportando lucros. Estava desafiando as leis da gravidade financeira e o modo como faziam era através de algo chamado finança estruturada. E o maestro de tudo isso na Enron era Andy Festool. O Andy era muito jovem. Ele foi contratado pelo Jeff Skilling antes de ter completado 30 anos. E ele idolatrava o Jeff Skilling. E certamente queria agradar o chefe. Para agradar o chefe, Festool tinha de encontrar um jeito de manter o preço da ação elevado, escondendo o fato de a Enron estar 30 bilhões de dólares no vermelho. As pessoas pressionadas para manter o preço das ações elevado começam a trapacear um pouco. Mas aí vem o próximo trimestre e você precisa trapacear um pouco mais e criar uma nova trapaça para esconder a velha trapaça. E aí criou um círculo que não tem como quebrar. Festool criou centenas de empresas especiais para realizar um truque mágico, elevar as ações da Enron, fazendo seu débito desaparecer. Para os investidores, parecia que estava entrando dinheiro. Na verdade, a Enron estava apenas escondendo suas dívidas nas companhias de Festool, onde os investidores não podiam vê-las. Era magia negra. Realmente era. Eles estavam tirando coelhos do chapéu. Eles encobriam dívidas e também as perdas. Muitas das companhias tinham nomes exóticos: Jedi, Chuco, Raptors. A LJM foi a criação mais ambiciosa de Festool. Ela podia fazer mágica para a Enron e permitiria a Festool desviar 45 milhões de dólares para si próprio. O Andy, em muitos aspectos, era alguém que sabíamos que não tinha uma moral muito rígida. É como se o Jeff Skilling dissesse: estamos passando por tempos difíceis. Vamos confiar no Andy para que ele possa preencher os buracos das receitas quando for preciso. Sabendo que o Andy provavelmente retiraria um pouco de cada transação para si próprio. Era uma história do tipo Corpos Ardentes, sabe? Onde o Skilling era a Kathleen Turner e o Andy era William Hurt. No final, ele ficou encarregado de ajudar todos os executivos a cumprirem suas metas. O que eu gostaria, sabe, em retrospectiva, eu gostaria de nunca ter ouvido falar em LJM. Alega que sabia de tudo e achava apropriado? Arthur Anderson e nossos advogados tinham escrutinado a estrutura e acreditavam que ela era apropriada. Se a teoria é que Festool se perdeu em algum lugar nas selvas da Enron e foi o único agente do Apocalipse, não acredito nisso. Skilling, Lay e a diretoria da Enron se desvincularam dos fundos da LJM de Festool. Viram o lado positivo de deixar que Festool fizesse as transações consigo mesmo. Foi no melhor interesse da Enron, porque primeiramente ela precisava do capital. Numa fita de vídeo secreta que surgiu depois da falência, Festool é visto vendendo a LJM para um grupo de banqueiros da Merrill Lynch. Ele apregou os benefícios de investir num fundo que só compra ativos da Enron. Lembrem-se, eu não estou vendendo ativos para mim mesmo. Eles detêm os ativos e os estão vendendo para a LJM2. Festool sabia que tipo de transação ele estava oferecendo como diretor financeiro da Enron. Ele poderia garantir lucros para a LJM. Eu acho que é uma oportunidade extraordinária. Havia um certo sorriso irônico em seu rosto conforme ele falava sobre as maneiras como o fundo iria lucrar. E ele falava sobre as vantagens em termos de informações que ele terá em seu duplo papel como diretor financeiro e gestor desses fundos. Não há uma questão de conflito de interesses? Nunca haverá dúvida sobre em que lado da transação eu estarei. Estarei sempre do lado da LJM em qualquer transação. Ele era sócio da LJM e ao mesmo tempo diretor financeiro da Enron. É uma questão bem delicada quando se trata de conflito de interesses, porque nenhum ser humano deveria ser colocado numa posição onde, em cada transação, tem de decidir se vai privilegiar os interessados da Enron ou de seus associados, porque a empresa LJM só existia para fazer negócios com a Enron.
Como é de se esperar, o Andy, como diretor financeiro da Enron, é fortemente bancado, se me entendem, e como resultado, 5 ou 6 grandes bancos se ofereceram para participar. E, de fato, participaram. E por que não? Festool deixava que eles apostassem com as fichas da Enron. O Festool estava usando ações da Enron como colateral para muitas dessas operações. Estavam apostando sua própria empresa nas transações. Com perspectiva de um retorno que excederia 2.000%, 96 banqueiros individuais investiram na LJM. E os mais importantes bancos dos Estados Unidos chegaram a investir até 25 milhões cada. Era um tipo de quem é quem de Wall Street. JP Morgan Chase, Credit Suisse First Boston, Citibank, Merrill Lynch, Deutsche Bank. E esses são alguns dos principais bancos de investimento do mundo. É difícil acharmos falhas nisso. Ótimo. É incrível a habilidade com que a Enron e o Andy Festool manipulavam Wall Street, jogavam com a ganância de Wall Street para extorquir dinheiro deles. Para citar Lenin, eles eram os idiotas úteis dos banqueiros investidores. Idiotas úteis. Tão perturbadora quanto a própria má conduta da Enron e a evidência crescente de que importantes instituições financeiras americanas não só participaram das práticas fraudulentas da Enron, como por vezes planejaram, implementaram e lucraram com elas. A fraude da Enron é a história da corrupção sinérgica. Deveria haver pesos e contrapesos no sistema. Os advogados deveriam dizer não. Os contadores deveriam dizer não. Os banqueiros deveriam dizer não. Mas ninguém que deveria ter dito não disse não. Todos pegaram suas partes do dinheiro da fraude e embolsaram. A Enron pagava bem seus consultores. Em 2001, a firma de contabilidade Arthur Andersen recebeu $1 milhão por semana. A firma de advocacia da Enron, Vinson & Elkins, recebeu quase o mesmo valor. Todos recebiam as suas partes. E todos eram bem pagos. E enquanto a Enron continuasse, eles receberiam suas partes. Eles faziam parte do processo. Então é difícil dizer, não sabíamos nada. Se soubéssemos naquela época o que sabemos agora sobre as práticas da Enron, não teríamos nos envolvido nessas operações com eles. Os fatos que foram expostos sobre a Enron não eram conhecidos na época. Eu acredito que os profissionais do Citigroup envolvidos com essas transações agiram de boa fé. Quero que vejam um e-mail do Citi prova 333I. Os e-mails trocados são realmente assombrosos. Por exemplo, lembro-me de um e-mail onde o banqueiro escreve: a Enron adora essas operações. Eles produzem dinheiro, mas não tem que mostrar o débito na folha de balanço. Até um estudante do primeiro grau pode perceber isso. Os bancos todos participavam conscientemente dessas falcatruas. A Merrill Lynch ajudou a Enron a alterar os livros, fingindo ter comprado um ativo da Enron, quando ele estava atrelado a um empréstimo. A fraude envolvia a venda de lucro em 3 barcaças nigerianas. A Nigéria fica bem longe de Manhattan. No entanto, por algum motivo, no final do 4º trimestre de 1999, a Merrill Lynch repentinamente decidiu comprar 3 barcaças de energia nigerianas da Enron. Barcaças de energia não tem nada a ver com o negócio da Merrill Lynch. Foi uma transação afrontosamente ilegal. As barcaças simplesmente saíram dos livros da Enron e a Merrill Lynch as hospedou, por assim dizer, por 5 meses e depois a Enron as comprou de volta. Sr. Martin, o senhor testemunhou aqui hoje que não havia garantia e sob juramento. Aqui está um documento dizendo que o chefe de toda a sua divisão iria confirmar o entendimento. Pergunte por quê, babaca. Durante o ano de 2001, Skilling tornou-se cada vez mais desanimado. Ele sempre foi um cara temperamental, mas os que o conhecem dizem que ele se tornou cada vez mais instável. Aparecia no escritório sem se barbear, com os olhos vermelhos. Eu acho que era relutância em ter 2 pensamentos contraditórios em sua mente ao mesmo tempo. Um era a Enron como uma super empresa, e o outro era sentir que tudo estava desmoronando. As primeiras rachaduras na imagem de Skilling apareceram durante uma conferência por telefone com analistas em abril de 2001.
2001. E então Jeff Skilling respondeu a perguntas e lá pela metade da sessão alguém levantou uma questão meio que agressivamente, questionando o porquê que a Enron, como uma empresa de serviços financeiros, não podia divulgar um balanço de suas receitas, como a maioria das instituições financeiras. Vocês são a única instituição financeira que não divulga um balanço ou fluxo de caixa de suas receitas. Bem, bem, muito obrigado. Nós agradecemos. Babaca. E deu claramente para ouvir o Skilling dizendo babaca. Então ele disse babaca. Pelo que entendi, o senhor o chamou de babaca. E isso causou uma consternação inacreditável por toda a Wall Street, porque as pessoas pensaram, um diretor desse porte perdendo o controle e chamando um investidor publicamente de babaca? E se eu pudesse voltar no tempo e recomeçar, eu não usaria agora o termo que eu usei. Mark Palmer, o diretor de relações públicas da Enron, até mandou uma mensagem para o Skilling dizendo para ele pedir desculpas, mas ele pegou o papel e colocou sobre uma pilha de papéis em sua mesa. E mais tarde, os traders da Enron, que vibraram quando o Skilling chamou o cara de babaca, fizeram uma placa para ele. Era uma brincadeira com o lema da Enron. A placa dizia, pergunte por quê, babaca. Pessoalmente, eu acho que o Jeff tinha olhado os números e sabia que estávamos num imenso buraco. Foi a única vez que o vi verdadeiramente preocupado em manter o preço das ações elevado. E ele dizia para mim, eu não sei que diabos eu vou fazer. O negócio de banda larga estava indo muito mal. E havia todo tipo de problema que o Jeff Skilling, como principal executivo da empresa, estava enfrentando. E no meio de tudo isso, o Ken Lay entra no escritório do Jeff Skilling trazendo amostras de tecido para o novo jato de 45 milhões de dólares que ele queria comprar para a empresa. E ele falou para o Jeff, fez uma pergunta muito importante. De qual desses tipos de cabine você gosta mais, Jeff? Enquanto Ken Lay se preocupava com o jato da empresa, a AES estava prestes a quebrar. Ante um prejuízo de 500 milhões, o braço direito de Lupai, Tom White, indagava-se como a AES poderia apresentar um lucro no final do trimestre. Uma das coisas que, muito estranhamente, sempre se repetiam na Enron era que, nas semanas antes do relatório trimestral, nós tínhamos a impressão que nós não conseguiríamos atingir as nossas metas, mas depois, como que por milagre, nós sempre conseguíamos atingir a meta. E com alguma folga. Mas então fizeram uma pergunta ao Tom White. Como conseguimos atingir a meta? E a sua resposta foi uma palavra. Califórnia. Califórnia. As primeiras dicas da nova estratégia da Enron abalaram a Califórnia. Começou ao meio-dia, atingindo todo o estado. Sacramento, São Francisco, Beverly Hills, Long Beach, San Diego. 42 mil quilômetros de linhas de energia na Califórnia, o suficiente para circundar a Terra. Mas, pelo segundo dia consecutivo, não há eletricidade suficiente para o maior estado da América e a sexta maior economia do mundo. A informação dessa crise de energia é que as luzes se apagariam no inverno, quando consumimos metade da energia que consumimos no verão. A área da Bahia foi atingida não por um, mas por 2 apagões. Só precisamos de 28 mil a 30 mil megawatts em dezembro. Nós temos uma capacidade instalada na Califórnia de 45 mil megawatts, mais do que o suficiente para cobrir nossa necessidade. É claro, tivemos apagões em dezembro. Os controladores do sistema de energia da Califórnia disseram novamente que estão preocupados com a possibilidade de novo apagão na metade norte do estado. Quando os apagões começaram a atingir a Califórnia, isso definitivamente causou uma grande agitação. Era algo novo, algo que nunca tinha acontecido antes. Surgiu a questão como esse evento afetará o preço da energia. Estão sendo implementados rodízios. Eu sabia que algo ilegal estava acontecendo. Eu sentia, estava no ar, era claro, não tinha outra explicação. Porque os números simplesmente não batiam. Tínhamos energia suficiente na Califórnia, nunca teve a ver com falta de energia. Quando eu concorri para governador em 1998, ninguém me perguntou sobre eletricidade. Essa situação apareceu do nada. Eu tentei entender o que estava acontecendo para descobrir como poderíamos resolver o problema. A Califórnia foi o lugar escolhido pela Enron para experimentar esse novo conceito de desregulamentação da eletricidade. A redução do custo da eletricidade é apenas um dos benefícios da livre concorrência.
Em 1996, pressionado pelas companhias de energia, o governador Pete Wilson e o legislativo da Califórnia passaram uma lei permitindo a desregulamentação da eletricidade. Eu não estava no legislativo em 1996, mas eu posso afirmar que não existe um único legislador que possa explicar com alguma coerência como um mercado de eletricidade desregulamentado deveria funcionar. Nenhum. O sistema desregulamentado da Califórnia foi um compromisso bizarro entre legisladores e defensores do mercado livre. As normas eram complicadas e difíceis de entender. Dentro da Enron, o sistema da Califórnia não era levado muito a sério. E, com a lei aprovada, a Enron se certificou de que tiraria vantagem da Califórnia. Eu me lembro de uma conversa com Ken. No final da conversa ele disse: "Bem, David, meu velho, eu vou dizer uma coisa. Não importa o que façam, que leis malucas vocês, californianos, venham implementar. Eu tenho um monte de pessoas bem inteligentes aqui que vão descobrir um jeito de ganhar dinheiro." Uma das pessoas mais inteligentes da Enron era Tim Belden, responsável pela mesa de operações da Costa Oeste. Tim Belden era um fervoroso defensor da ideia de mercado livre e ele passava horas estudando as novas leis da desregulamentação do setor de energia da Califórnia, procurando brechas que a Enron pudesse explorar para ganhar dinheiro. Ele encontrou várias. Depois da falência, um memorando confidencial foi revelado com os nomes das estratégias de Belden para jogar com o mercado da Califórnia. Boca no trombone, o nome do jogo, gordinho. Recentemente foram descobertas algumas fitas gravadas dos traders da Enron. E como quer chamar esse projeto? Precisamos de um bom nome para ele. Que tal alguma coisa simpática do tipo Estrela da Morte? Estrela da Morte? As fitas revelaram o desprezo da Enron para quaisquer princípios, exceto um: ganhar dinheiro. Oi, John, é o Tim. A fiscalização está toda preocupada se estamos tirando energia da Califórnia. Ele chega a roubar da Califórnia até 1 milhão. Pode reformular a frase? Tudo bem, ele arbitra no mercado da Califórnia a quantia de 1 a 2 milhões de dólares por dia. Uma oportunidade de arbitragem foi definida para mim como uma oportunidade para se obter lucro de forma anormal. Portanto, lucros anormais seriam aqueles acima do normal. Foi dito que um bom trader é um trader criativo, e um trader criativo é aquele que encontra oportunidades de arbitragem. Uma dessas oportunidades foi chamada de ricochet. Até mais, pessoal. Vou levar o meu para o deserto. Em meio à crise de energia, os traders da Enron começaram a exportar energia para fora do estado. Quando os preços subiam, eles a traziam de novo. Então estamos exportando pra caramba. Então estão ficando ricos. Tentando. Os traders trabalhavam mais de 12 horas e analisavam mapas do sistema de energia do Oeste. Quais eram as permutações e combinações de modo para transportar energia para o Oeste. E acho que isso era algo que a Enron fazia melhor que qualquer outra empresa de energia do país. Nós conhecemos toda a importação da Califórnia. Conhecemos toda a carga da Califórnia. Estamos ficando mimados com toda essa grana. Você disse que estava com medo que estamos lucrando um pouco demais. Eu concordo com você. Estes são 2 traders. TRADERS. Isso é o que disseram. Nós superutilizamos a linha de transmissão sobre a qual tínhamos direito e dissemos para a Califórnia: se quiserem usar a linha, paguem. Quando eles concordaram com o nosso preço, os apagões já tinham atingido a Califórnia e o preço da eletricidade subiu como um rojão. O senhor sabia que estava acontecendo isso? A única coisa da qual estou ciente, senadora, é que houve uma diferença de opiniões sobre as leis do operador de sistema independente. Tinha acabado de ser estabelecido e as leis não eram claras. Tivemos traders da Enron aqui que disseram que fizeram algo errado. Mas o senhor não vê nada de errado. Eu só tenho mais uma pergunta para o senhor e pronto. Os traders logo descobriram que, fechando as usinas de energia, eles podiam criar falhas artificiais que aumentariam ainda mais os preços. Oi, aqui é o David, da Enron. Não tem muita demanda por energia aqui. Se fecharmos a usina, poderia reativá-la em 3 ou 4 horas? Podia. Então você poderia fechar a usina agora? Tudo bem. Quando vemos 2 ou 3 companhias de energia com 30% a 35% de toda a sua capacidade fechados para manutenção num único dia, e como resultado, o preço da eletricidade sobe 300% ou 400%, e uma semana depois acontece o mesmo na Carolina do Norte, começamos a desconfiar que havia algo de errado aí. Queremos que vocês sejam mais criativos.
Tudo bem. Invente um motivo para desligar. Do tipo uma parada forçada? Isso. Aqueles caras, só de apertar um botão, podiam fazer o que quisessem com a economia da Califórnia. E foi o que fizeram. De novo, de novo e de novo. E ganharam muito dinheiro. A questão é que uma indústria com apenas 100 anos desde os dias de Edison construiu o melhor sistema elétrico do mundo. Vendeu energia a preços razoáveis aos consumidores e era muito confiável. Repentinamente, se transformou num cassino. Essas estratégias resultaram em algum dinheiro para a Enron, mas o dinheiro de verdade foi ganho apostando que o preço da energia iria subir. E subiu. Os traders da costa oeste ganharam quase 2 bilhões de dólares para a Enron. Não podemos tratar a eletricidade como tratamos laranjas. É energia vital da sociedade, ela não pode ser armazenada. Não podemos liberar essa gente e deixar que tenham seu mercado livre, porque o mercado livre é caríssimo para os consumidores. Vai ter muita energia disponível, só que no preço certo. Ah, é claro que vai. Não foi só a Enron. Todas as companhias operavam de acordo com as leis que a Califórnia estabeleceu. Somos o futuro da Enron. E estamos ganhando $500 milhão para a Enron. Você acredita nisso? Com certeza vamos nos aposentar com 30 anos. Estamos falando de uma commodity que normalmente é negociada entre 35 e 45 dólares, com uma alta que pode chegar aos 50. Mas $1.000? Os preços não vão ficar nos $1.000 para sempre. Vamos tirar todos os fracos do mercado. Vamos nos livrar deles. E os fortes vão continuar por aí. E parece que os traders da Enron nunca pararam para pensar: espera aí, o que estamos fazendo é ético? É do nosso interesse a longo prazo? Nós somos beneficiados se explorarmos a Califórnia? Isso impulsiona nossos objetivos de uma desregulamentação a nível nacional. Ao invés, eles encontraram cada brecha que puderam para lucrar com a miséria da Califórnia. As temperaturas na Califórnia estão passando dos 38 graus, causando incêndios e o temor que o sistema de energia da Califórnia, já sobrecarregado, possa novamente entrar em colapso. O que aconteceu? Tem um incêndio sob a linha principal. Ela passou de 4.500 para 2.100. Queime, querida, queime. Que coisa maravilhosa. Nunca me senti confortável no pregão da Enron. Se eu tinha dúvidas, eu não perguntava porque eu não queria saber a resposta. Sabe, eu não queria que as minhas suspeitas fossem confirmadas. Que o que eu estava fazendo era, de fato, no mínimo antiético, se não pior. Por que os traders fizeram o que fizeram? Foi por causa de seus bônus milionários ou a Enron havia encontrado um modo de explorar o lado negro do comportamento humano? No início da década de 60, Stanley Milgram tentou descobrir as características das pessoas más. Haveria algum gênio do mal? Ou pessoas normais poderiam fazer coisas muito terríveis? Então ele organizou um experimento. No experimento, havia um ator que fazia o papel de uma cobaia. E uma cobaia de verdade. Pode entrar, por favor. Eles entravam numa sala e o experimentador dizia: vamos descobrir se choques elétricos leves ajudam as pessoas a memorizar listas. Incorreto. Agora receberá um choque de 75 volts. Ai! Pistola de pressão. Ele gemeu um pouquinho lá. O experimento de Milgram tem muito a ver com a Enron, porque eu acho que as pessoas perderam seu sentido de moralidade. Milgram provou que uma vez que você aceita a ideia de se comportar de forma desumana, você pode fazer qualquer coisa. E os choques aumentavam com o número de erros que eles cometiam. Eu não aguento a dor, por favor, me tirem. Ele não aguenta. Eu não vou matar o homem. A cobaia verdadeira implora ao suposto cientista para parar também. E o cientista só diz: o experimento requer que você continue. Mas Por favor, continue, por favor. o senhor assume toda a responsabilidade? A responsabilidade é minha, correto. Por favor, continue. De certa forma, o Skilling era como o cara dizendo para as pessoas abaixo dele que não havia problema em aumentar a carga. 420 volts. As companhias elétricas da Califórnia podem cortar a energia de milhões de clientes. Eu não fazia algo tão incrível há um tempão. Com certeza. Você não ama o Oeste. 435 volts. No auge do apagão de quarta-feira, os bombeiros tiveram que resgatar pessoas presas em elevadores.
Toda aquela grana que vocês roubaram daquelas pobres vovós da Califórnia. É, a vovó Millie, cara. Foi ela que não conseguiu entender como voltar com a cédula borboleta. Agora ela quer a droga da grana dela de volta, de toda a energia que você enfiou no traseiro dela. 450 votos. Você tem que continuar. Continue, por favor. E vai continuar aplicando o que nele? 450 votos por vez? Correto, continue. É meio difícil dizer. Bem, nós não devíamos... Entende? Nós não devíamos fazer isso, embora seja legal, entende? Quer dizer, é isso que fazemos. Tudo bem, a melhor coisa que podia acontecer era uma droga de terremoto, para aquela coisa sair boiando no Pacífico. Agora... Não, acendo as velas. 450 votos. A descoberta de Milgram foi perturbadora. 50% dos participantes estavam dispostos a continuar com os choques até a morte da cobaia, desde que as ordens viessem de uma fonte aparentemente legítima. Hoje à noite declaro estado de emergência na Califórnia, para dar ao Estado autoridade e recursos para manter as luzes acesas. O governador tem cedido às demandas das companhias elétricas e de utilidades e precisa fazer pé firme. Queríamos que o governador enviasse a Polícia Estadual ou a Guarda Nacional para tomar o controle das usinas elétricas e fazê-las funcionar de novo. Não seria necessário tomar todas as usinas. Só bastava tomar uma. Assim saberiam que era para valer. Eu vou pegar de volta os 9 bilhões que a Aeron, a Dynegy e a Ryland roubaram de nós e vou devolvê-lo a vocês. Apesar do que as pessoas da Califórnia pensam, a Enron está ganhando dinheiro apesar da Califórnia e não por causa da Califórnia. A crise de energia que durou um ano custaria ao estado da Califórnia 30 bilhões de dólares. Os mercados da Califórnia são os mercados mais regulados na América do Norte hoje. E é isso que está causando o problema. A Califórnia nunca desregulamentou. Enron compra ações hoje. Muito obrigado, um abraço a todos. Estamos fazendo a coisa certa. Vocês são os bonzinhos. Nós somos os mocinhos. Estamos do lado dos anjos. Não consigo me controlar. Sabe qual é a diferença entre o estado da Califórnia e o Titanic? É uma transmissão em rede, eu sei que vão me arrepender. Pelo menos quando o Titanic afundou, as luzes estavam acesas. Jeffrey Skillings, como se sente fazendo uma matança? Um alto executivo de uma das maiores companhias elétricas dos Estados Unidos teve uma dura recepção em São Francisco hoje à noite. Protestantes perseguiram o diretor da Enron, Jeffrey Skilling, dentro e fora durante sua aparição de Commonwealth Club. Um dos protestantes até trouxe uma torta de frutas e entregou pessoalmente. Ele ganhou 132 milhões de dólares. Tivemos uma alta de 50% nos preços da energia. Os consumidores da Califórnia estão zangados. E deveriam estar. Se tivéssemos alguma coisa a ver com isso, então seríamos as pessoas mais estúpidas do mundo. Trabalho numa organização. As pessoas ligam dizendo que não conseguem pagar suas contas de eletricidade. Você extorquiu milhões de dólares da Califórnia. Vai cadeia! Vai! Quando a onda de indignação pública começou a crescer, Ken Lay voou até aqui e convocou uma reunião com amigos. E acho que ele tinha um pouco mais de visão do que nós. Ele convidou Arnold Schwarzenegger, juntou todos no Hotel Península e fizeram uma reunião durante o almoço. As atas daquela reunião nunca foram encontradas, mas sabemos que o discurso do Ken Lay era que tinham que continuar no curso da desregulamentação e o mercado se corrigiria sozinho e tudo ficaria bem. Certo, mas na época nós não entendíamos por que ele estava tão preocupado, mas agora entendemos. O fato é que Ken Lay veio até aqui porque ele sabia que a Enron era um castelo de cartas e se a desregulamentação desmoronasse, então a própria Enron desmoronaria. Mas Ken Lay tinha uma carta na manga. Em meio à crise de energia, seu amigo George W. Bush tornou-se presidente. Eu, George Walker Bush, juro solenemente... Eu, George Walker Bush, juro solenemente... O Ken Lay vai ser secretário de energia. Não brinca. Isso vai ser maravilhoso para todos os jogadores no mercado. Seria ótimo. Eu adoraria ver Ken Lay como secretário da energia. Ken Lay tinha fácil acesso à administração Bush. Em 17 de abril, encontrou-se com o vice-presidente Dick Cheney e discursou fortemente contra a imposição de tetos de preços federais na Califórnia. Estamos fazendo o possível para ajudar a Califórnia a curto prazo. Não há o que fazer. Não podemos manufaturar quilowatts na ala oeste da Casa Branca. Lutamos com as duas mãos amarradas nas costas. Não temos mais poder para deter isso. Se o governo federal não nos ajudar, será o nosso fim.
Nessa época, Gray Davis era um dos prováveis candidatos para concorrer à presidência. Ken Lay sabia que isso poderia dar um motivo político ao seu amigo George Bush para se opor aos apelos da Califórnia por controles federais sobre os preços. Eles sabem muito bem que a minha administração não acredita que controle de preços resolverá o problema. Sua visão era que o governo federal não deveria se envolver, era um problema da Califórnia. E eu estou dizendo com todo respeito, senhor presidente, a nossa lei dizia que o governo federal regula isso. Então é seu o problema. E o senhor marca reuniões com a Comissão Desregulamentadora Federal. Tivemos uma conversa séria sobre isso e ele disse, não posso ajudá-lo nessa questão. Como eu já disse desde o início, trabalharemos para ajudar a Califórnia, como pudermos. E a melhor forma é sendo bons cidadãos. FERC, a agência federal que regula a energia nos Estados Unidos, recusou-se a intervir. O que a FERC estava fazendo e por que ela não agiu? O presidente da FERC era Pat Wood, o homem que Ken Lay havia pessoalmente recomendado para o cargo. Era muito fácil para a FERC ajudar a Enron, porque só tinham que não fazer nada, o que fizeram muito bem. O governo federal está sendo pressionado a agir pelo atual Senado, controlado pelos democratas. Um Senado democrata forçou a FERC a impor tetos de preços regionais. Isso acabou com a crise da energia, mas não com a crise política. Ken Lay e George Bush tinham uma agenda política para colocar a culpa da crise de energia sobre Gray Davis? Oh, é claro. É uma daquelas histórias que só acontecem na Califórnia. O impopular governador do estado, Gray Davis, acuado por uma economia fragilizada e uma perda de 38 bilhões de dólares, enfrenta a possibilidade de uma nova eleição ser chamada. E fala-se que o possível substituto de Davis seria o astro de cinema Arnold Schwarzenegger. O Exterminador? Vamos ver se ele vai voltar ou não. O Gray Davis exterminou suas chances e agora é hora de nós exterminarmos o Gray Davis! Eu poderia ter previsto uma falsa crise de energia como resultado da desregulamentação? Sim. Eu poderia ter previsto que Arnold Schwarzenegger seria nosso governador como resultado da desregulamentação? Eu nunca teria imaginado isso. É como um péssimo filme de ficção científica. Aparentemente estávamos enganados. A pronúncia é Califórnia. Senhoras e senhores, o governador do estado da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. O navio está afundando. Podíamos ouvir comentários ao longo de toda a rua principal e por toda a cidade de que as coisas estavam bem difíceis na Enron. Um homem que um ano antes tinha vindo até mim e dito que estava trabalhando para a Enron e estava muito empolgado, um ano depois estava acordando todas as noites, assustado, com pesadelos. Eu não tenho mais vida e sinto que estou sendo consumido por essa empresa. Conforme as dúvidas quanto à empresa começaram a emergir e com o comportamento errático de seu principal executivo, o preço das ações começou a cair. Eu me lembro de uma das reuniões mais emocionantes que eu tive com o Jeff. Eu tinha saído da Enron e tinha ido falar sobre se eu voltaria ou não para a Enron. E eu disse, Jeff, você tem um grande problema. Os traders vão cortar sua garganta se eles acharem que podem lucrar com isso. O Jeff ficou em silêncio. Então ele olhou pela janela e olhou de novo para mim e disse, Amanda, acho que tem razão. No final, os traders mandavam na Enron. Os loucos tinham dominado o hospício. Por todo o verão, as ações continuaram a cair. Houve uma agitação de que um grande anúncio seria feito. Mas todos pensamos que Ken Lay estivesse saindo da Enron porque ele tinha sido convidado pela administração Bush para assumir um cargo oficial. Mas não era esse o caso. Era Jeff Skilling anunciando que ele estava saindo do cargo de diretor executivo. E isso pegou todos de surpresa. Ninguém conseguia acreditar. Diretores normalmente não se demitem simplesmente sem uma campanha bem orquestrada de relações públicas para preparar o caminho para que não haja problemas ou dúvidas ou manchetes em primeiras páginas. E, é claro, foi exatamente isso que aconteceu. Foi então que eu soube, o arquiteto do desastre sabe que a coisa está desmoronando e o rato está abandonando o navio. 2 dias depois, eu me encontrei com ele e com Ken Lay, porque eu tinha informado a empresa que as ações iriam rebaixar por causa da saída do Skilling.
Eu perguntei ao Jeff Skilling, há mais podridão para aparecer ou já chegamos ao fundo do poço? Eu estava preocupada com a crise de energia que acontecia na Califórnia. Mas o Skilling me convenceu que era por motivos pessoais. Eu saí da reunião meio emocionada por causa da preocupação que ele parecia mostrar sobre a relação que ele tinha com a sua família. Ele parecia estar muito arrasado. E eu me lembro de ter dito ao investidor, se ele não estiver dizendo a verdade, é bom que ele tenha se demitido porque ele tem que ir para Hollywood. Eu saí da Enron no dia 14 de agosto de 2001 por motivos pessoais. Sr. Skilling, um imenso terremoto afetou a Enron logo depois de sua saída. E pessoas em posições bem inferiores à sua podiam ver rachaduras nas paredes, sentir os tremores, as janelas tremendo. E o senhor quer que nós acreditemos que o senhor ficava sentado em seu escritório e não sabia que aquele lugar iria desabar? No dia que saí, 14 de agosto de 2001, eu pensava que a empresa estava numa situação financeira sólida. Acho que ele era bem inteligente e nem precisava ser tão inteligente. Ele tinha visto documentos que, na minha opinião, prediziam o futuro. Acho que ele foi inteligente o bastante para pensar, posso sair agora e essa empresa não vai desabar por 1 ano, talvez 1 ano e meio. E assim não poderão me culpar. Estava funcionando bem quando eu saí, pessoal. Depois da saída de Skilling, o presidente da Enron, Ken Lay, assumiu o papel de diretor-geral. Eu não esperava isso. Mas obrigado. Muito obrigado. Estou encantado por estar de volta. Sinto muito pela saída do Jeff. Foi um anúncio inacreditável que ele deixaria de ser o diretor. E eu acho que as pessoas começaram a ficar preocupadas a partir daquele momento. Estamos enfrentando desafios, mas estamos superando. Acho que o pior já está para trás. E o negócio vai muito bem. As nossas ações não foram as únicas que caíram este ano, mas nós fomos atingidos com mais força que outras empresas. Se alguns desses outros problemas desaparecerem, como a Califórnia ou a Índia, acho que o pior terá acabado. E estou animado. Em 14 de agosto de 2001, Jeff Skilling se demite repentinamente. Isso me deixou zangada. Deixou muitos funcionários zangados. Todos os funcionários se sentiram traídos, sabe? Era como se Jim Jones tivesse nos dado veneno para beber e depois desistisse de beber ele mesmo. Jeff deixou o prédio. Um dia após a renúncia de Skilling, Sharon Watkins mandou uma carta para Ken Lay. Começaremos com a senhora Watkins. Eu sou Sharon Watkins. Poderia identificar seu advogado para o comitê? Sim, meu advogado é o Sr. Philip Hilder. Quando você escuta a história pela primeira vez, é inacreditável. O que a Sharon estava me contando era muito mais do que irregularidades na contabilidade, quer dizer, era uma imensa fraude de proporções gigantescas. Em meados de junho de 2001, com a renúncia do Sr. Cliff Baxter, eu fui trabalhar diretamente com o Sr. Festool. Sem nenhuma dúvida, é o crime corporativo do século. Fiquei muito alarmada com a informação que estava recebendo. O que Sharon Watkins descobriu começou a expor as parcerias complexas de Festool. O Andy me colocou como responsável de uma lista de ativos e havia 1 dúzia de ativos que haviam sido garantidos com uma das entidades de Andy, a Raptors. E eu estava trabalhando com uma planilha e os números simplesmente não batiam. Não faziam nenhum sentido para mim. Não há muito espaço para criatividade na contabilidade e eu não acreditava que Arthur Anderson tinha assinado aquilo. Eu não acreditava que tantas pessoas estavam envolvidas naquilo. Por trás das parcerias de Festool havia enormes garantias das ações da Enron. Festool havia apostado no futuro da Enron, esperando que o preço das ações nunca fosse cair. Minha primeira reação foi que eu deveria alertar Ken Lay. Um dia depois que o Skilling saiu, eu enviei uma carta anônima de uma página para ele. Mas uma semana depois eu tive uma reunião com Ken Lay e me identifiquei com a esperança de convencê-lo do problema. A Enron precisa resolver essa situação. Empresas raramente se safam quando alteram seus livros, mas se sobrevivem é porque expõem seus problemas e não quando são expostas por alguém de fora. Senhora Watkins, eu analisei A senhora Watkins não falou comigo, senador. A senhora Watkins disse que Cliff Baxter contou a ela
que se encontrou com o senhor inúmeras vezes para expressar suas preocupações. O Cliff e o Andy tinham tido uma... Eles não gostavam do outro, tinham uma relação pessoal muito turbulenta e as questões do Cliff não tinham nada a ver com a lisura ou falta de lisura das transações. Eu mencionei Cliff Baxter nesses memorandos e eu me lembro de ter comentado com ele: você é um homem de bem. Você é uma das pessoas que está lutando contra isso e tudo vai ficar bem. E ele disse: não. Eu acho que nenhum de nós envolvidos nisso vai ficar bem. Quando comecei a trabalhar no livro com a Sharon, eu estava interessada em escrever sobre um denunciante. As pessoas não apreciam o que ela fez e a coragem que ela precisou para fazê-lo naquela empresa. Andy Festool não teria colocado suas mãos no pote de biscoitos da Aaron sem uma aprovação explícita ou implícita do Sr. Skilling. Eu não consigo entender que motivos ela teria para sugerir que eu sabia de alguma coisa. Quer dizer, como ela poderia afirmar isso? E eu não acho que seja inconsistente se houvesse coisas das quais eu não saberia se alguém propositadamente não quisesse que eu soubesse. Eu me sentia como uma voz solitária dentro da Aaron dizendo: cometemos fraudes terríveis. Aí o mundo desabou. E em 6 semanas a Aaron estava totalmente fora de controle. Em circunstâncias mais normais, eu teria mais alguma coisa para dizer sobre o 11 de setembro. Como a América está sendo atacada pelo terrorismo, acho que nós também estamos. E, é claro, agora temos o inquérito da SEC, inquérito informal. A SEC iniciou uma investigação quando o Wall Street Journal publicou artigos revelando as operações escusas de Festool. A Enron publicou novos balanços financeiros. Investidores começaram a achar que bilhões de lucros marcados a mercado eram, na verdade, prejuízos. Como podem ver, os fundamentos de nossos negócios são muito sólidos. Na verdade, mais sólidos do que nunca. Mas, infelizmente, não é nisso que a Wall Street está se focando. E duvido que seja nisso que vocês estão se focando. Esta investigação tomará muito tempo. Nossos contadores, advogados e outros. Mas no fim colocará essas questões a limpo. No mesmo momento em que Ken Lay estava falando a seus funcionários, a alguns quarteirões dali, a firma de contadoria da Enron, Arthur Andersen, tinha começado a destruir seus arquivos sobre a Enron. No dia 23 de outubro, Andersen destruiu mais de 1 tonelada de papel. Apesar dos boatos e das especulações, a empresa vai bem, financeira e operacionalmente. Ele fazia todo tipo de afirmações, assegurando os funcionários, e não só os funcionários, também os investidores. Não temos irregularidades na contabilidade, a empresa está melhor do que nunca. Vamos fazer as ações da Enron se recuperar. Elas vão se recuperar. Muito bem, vamos às perguntas. Tenho algumas delas aqui. Gostaria de saber se está sob efeito de crack. Se estiver, isso explica muita coisa. Se não estiver, melhor começar a usar, porque vai demorar até confiarmos em você de novo. Não estava claro para ninguém dentro da Enron, e muito menos fora dela. Não estava claro o que estava acontecendo ou o que iria acontecer. Eu sei que há muita especulação sobre o envolvimento do Andy. Eu e a diretoria temos certeza de que o Andy sempre operou da maneira mais ética e apropriada possível. No dia seguinte, Andy Festool foi despedido quando a diretoria da Enron descobriu que ele tinha ganhado mais de 45 milhões de dólares de suas parcerias na LJM. A questão, Sr. Festool, é como pôde acreditar que suas ações estavam de alguma forma consistente com seus deveres fiduciários para com a Enron e seus acionistas ou com as noções de ética corporativa e decoro. O que o senhor tem a dizer? Senhor presidente, aconselhado por meu advogado, eu respeitosamente me recuso a responder as perguntas com base na proteção que me é conferida pela Constituição dos Estados Unidos. Eu acho que de muitas formas o Andy foi usado como bode expiatório. Todos os executivos da Enron estavam dizendo: ele é seu homem, Andy Festool, ele é o corrupto. Foi ele quem roubou da Enron e da LJM. Foi ele quem falsificou os livros. Vão atrás dele. Como o senhor vai se declarar? Eu pensei muito sobre isso tudo.
E não pode ter sido apenas alguns executivos da Enron que fizeram isso acontecer. Se pensarmos nos bancos envolvidos, Chase, Morgan, Citibank, os bilhões em empréstimos, Arthur Andersen e também Vincent Elkins, os advogados que nos representavam. Só poderia ter havido cumplicidade de toda a diretoria, porque tudo foi muito fácil. Fácil demais. A queda da Enron foi uma enorme tragédia. Era uma empresa com mais de 30 mil funcionários. E, obviamente, uma empresa desse porte tem muitos executivos sêniores que têm muita autoridade e em quem temos que confiar totalmente. Claramente, neste caso, pelo menos um deles, Andy Festow, traiu essa confiança. A ponto de eu não saber mais o que ele estava fazendo e ele não estava me informando sobre o que estava fazendo. Dessa forma, eu não posso me responsabilizar pelo que ele fez. Nunca ouvi ele dizer, eu me responsabilizo por nada. Para mim era como aquele filme maravilhoso, Chicago. Eu me lembro dos cordões da marionete, dos dançarinos, e do sapateado e da disputa pela arma. Quer dizer, todos estavam em sintonia, menos Johnny. Continuo a me lamentar, como minha família, pela perda da empresa. Eu e a Linda vimos nossa fortuna reduzida de muitas centenas de milhões de dólares a algo em torno de menos de 20 milhões de dólares líquidos. E é claro, como você disse, cerca de $1 milhão ou menos de liquidez. Não sei se eu preferiria ser fuzilado como ladrão ou como idiota. Sabe, eu acho que o único lugar pra mim é a roda gigante dos sonhos destruídos. Tá falando do brinquedo da Enron? Vamos! A Enron abalou a psique nacional. Roda gigante dos sonhos destruídos da Enron. Foi como uma espécie de lição. E a lição é, se parecer bom demais para ser verdade, pode não ser verdade. Nós todos vamos ficar ricos! Estabilizamos! Casa dos Pobres. Foi uma vida maravilhosa. Eu acredito que o fracasso da Enron se deve à clássica corrida aos bancos. Não olhe agora, mas tem algo engraçado acontecendo ali no banco, George. Eu nunca vi uma, mas isso parece uma corrida aos bancos. Em 2 de dezembro de 2001, menos de 4 meses depois da renúncia de Skilling, a Enron declarou falência. Eu me lembro... Foi um dia estranho, foi meio surreal. Ficamos sabendo por volta das 9h30 da falência e que todos nós estávamos na rua. Todos nós sentimos como se estivéssemos no Titanic e os últimos barcos salva-vidas já tinham sido usados. Estávamos agora num navio afundando. Tínhamos 30 minutos para deixar o prédio e naquele ponto não era mais como estar no Titanic, era como estar no Lusitânia, entendeu? O torpedo tinha nos atingido e nós tínhamos 20 minutos para sair. Muitas pessoas não acreditavam. Poucos funcionários dos escalões mais baixos sequer imaginavam que a Enron pudesse um dia falir. E de repente parecia uma cidade fantasma. Eu me lembro de ter entrado no edifício antigo, em alguns andares no fim da tarde, mais à noite, e dava até medo. Os papéis voavam por todo lado e não tinha ninguém por lá e foi bem sinistro. Trading poderoso. Gerenciamento de risco do gás. Sr. Skilling, seu depoimento de abertura foi extremamente solidário aos funcionários. E eu queria mostrar uma fita ao senhor. Acho que ela já está pronta para rodar. Ouça isso. É uma boa ideia investir toda a nossa aposentadoria em ações da Enron? Com certeza, vocês não concordam? Por que razão o senhor começou a desovar suas ações pesadamente antes dessa data e levou seus funcionários a continuar comprando ações? Senhora senadora, eu era um dos maiores acionistas da Enron Corporation e a senhora pode fazer com que essa fita tenha o sentido que quiser. Eu apoiava a Enron Corporation. Sabe o que aconteceu com aquelas pessoas? Perderam tudo.
Eu sinto muitíssimo pelo que aconteceu aos funcionários. Numa época, as coisas estavam muito boas para nós. Tínhamos nossos fundos de aposentadoria e pensões bem recheados. Houve o pico e depois começou a cair e foi caindo cada vez mais. No pico eu tinha cerca de 348 mil dólares e vendi tudo por 1.200 dólares. E foi isso que eu consegui no final. Enquanto as ações da Enron despencavam, os fundos de pensão dos funcionários da Enron de escalões mais baixos ficaram congelados. Nossas contas foram congeladas, nossas ações estavam a cerca de 32 dólares. E durante aquele período, desde o congelamento até a liberação, as ações foram para 9 dólares. Não podíamos acessá-las, e o que ficamos sabendo depois foi... o fato que o Ken Lane, o Skilling e todos os do topo estavam conseguindo mover seu dinheiro. Mas nós não. Os altos executivos venderam $1 bilhão de suas ações. Compare isso ao operário que trabalhou para uma sólida empresa de energia toda a sua vida e guardava um pouquinho de seu salário todos os meses. E o que ele tem para mostrar para os seus anos de trabalho duro e decente? Ele tem um grande ovo de ganso. E Lu Pai está em algum lugar no Havaí com $350 milhões no banco. Isso é errado. A cidade ainda está irada e magoada pelo que houve. Eu ainda conforto algumas famílias 3 anos depois. Aqueles que são mais reflexivos analisam o fato de maneira mais profunda. Eles analisam a própria cultura corporativa do país. Você pode ganhar o mundo e todos os prêmios e todos os troféus do mundo, um escritório chique e todos os benefícios. E você pode perder sua alma no meio desse processo. Em 25 de janeiro de 2002, 7 semanas depois da falência da Enron, Cliff Baxter cometeu suicídio. A mídia perseguindo ele porque tinha sido mencionado nos meus memorandos. O fato de ter sido processado civilmente porque tinha vendido cerca de $30 milhões de ações foi demais para ele. Acho que o bilhete de suicídio do Cliff diz tudo. Onde antes havia muito orgulho, agora não resta nenhum. É difícil para mim falar sobre o Cliff. Fomos muito próximos por muitos anos. E ele era um homem realmente maravilhoso. Mas uma grande parte de quem o Cliff era estava ligada a como ele tinha obtido sucesso na Arrow. É difícil olhar para o trabalho da sua vida e admitir que tudo fracassou. Você tem que olhar longa e friamente para si próprio e dizer quem eu era, em que eu me transformei. E perceber que você pode ter visto sua sombra. Andy Fastow declarou-se culpado de conspiração por cometer fraude. Ele concordou em entregar $23 milhões em ativos. Sua sentença foi reduzida para 10 anos em troca de seu testemunho contra outros executivos da Enron. Por que a Enron? Por que não a WorldCom, a Tyco ou a Global Crossings? Na Enron, o erro fatal foi pensar em que mentes e vontade poderiam sobrepor-se ao modo com que o sistema eventualmente funcionaria. Em 2004, Jeff Skilling foi indiciado por aproveitar-se de informações corporativas e conspiração para fraudar investidores. Alegando-se inocente, ele pagou adiantado $23 milhões para que seus advogados o defendessem. A Arrow não deve ser vista como uma aberração, como algo que não pode acontecer em qualquer lugar, porque tudo se resume à aceitação de que não se estava fazendo nada de errado. Envolvemos a Arthur Anderson, envolvemos os advogados, os banqueiros sabem o que estamos fazendo e há uma sensação de responsabilidade dividida. Todos estavam no trem da alegria. E pode acontecer de novo. A firma de contabilidade da Enron, Arthur Anderson, foi condenada por obstrução de justiça. Com sua reputação e honestidade destruídas, a mais antiga firma de contabilidade dos Estados Unidos caiu, juntamente com a Enron. E 29 mil pessoas perderam seus empregos. Os acionistas da Enron estão acionando a Enron e seus bancos por $20 bilhões. Ken Lay também foi indiciado por conspiração para cometer fraude.
Seu advogado afirma que ninguém se prejudicou mais com a falência da Enron do que Ken Lay. Que bom que todos vieram. Com a prisão de Ken Lay hoje, o alto escalão da Enron foi chamado para prestar conta de seus crimes. Falarei com vocês mais tarde. Quando pensamos sobre o caso da Enron, vemos tantas possibilidades porque, como tudo que acaba muito mal, não havia começado mal. Começou com muitas pessoas que pensavam que estavam mudando o mundo e, com o passar do tempo, tornaram-se vítimas de sua própria arrogância, de sua própria ganância. E é como se víssemos tanta promessa e possibilidades e olhássemos tudo num espelho e víssemos o lado oposto refletindo de volta sobre nós mesmos. Acho que a maior lição foi o que a Enron pedia de seus funcionários, que é pergunte por quê. E, sabe, eu não me perguntei por quê, o quanto eu deveria, não perguntei por quê aos meus gerentes, não perguntei por quê aos meus colegas. Someone to pull you out of that ditch, you're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. The ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and warriors. God's away, God's away, God's away on business, business. Digging up the tank with the shovel and the pick. It's a job, it's a job. Money mood rising with the plague and the fun. Doing the mob, doing the mob. It's all over. It's all over. It's all over. And there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who